Vou lhe fazer uma pergunta bem simples. Aliás, duas. Ser feliz é muito bom, né, não? Eu creio que a resposta seja óbvia, né? Rir, sorrir e até gargalhar. Mas você já teve crise de riso? Bom, eu creio que sim, porque eu já tive, particularmente não gostei na dica de nada. Mas conheço alguém que gosta. Bom, mas se você já teve, certamente conseguirá imaginar a situação das meninas que iniciaram e até alastraram, se assim podemos dizer, uma epidemia de riso. Isso mesmo, você ouviu certinho, uma epidemia de riso, onde três meninas começaram a rir assim do nada, riram incontrolavelmente por horas. Porém, logo as risadas tomaram conta de 95 de um total de 159 alunas de um internato. O surto chegou a durar várias horas em certas ocasiões e se repetiram por dias e dias a fios sem parar. Consegue imaginar isso? Se em pequenas crises de riso já nos dói tudo, a barriga então nem se fala, ao menos me chega a dar cãibras. Olá, meus amores, que bom ver vocês aqui no canal Casos e Relatos, pois se você gosta de casos bizarros, sobrenaturais ou misteriosos, está no canal certo, pois toda terça e sexta tem vídeo novo. Agora, se você caiu aqui de paraquedas, não deixe de se inscrever e já deixar o seu like. Podemos fazer melhor, já clique no joinha agora, sim, sim, nesse instante. E se no final do vídeo você não gostar, dislike. Fechado então? Bom, chega de tanta enrolação, né? E bora para o que interessa. A epidemia do riso começou em 30 de janeiro de 1962 em um internato que era somente para meninas. Disse que esse caso começou na área da vila de nome até bastante interessante ou engraçada, Cachaça, em Tanganyika, no atualmente estado da Tanzânia, na África Oriental. As cisadinhas começaram com três meninas e se espalharam aleatoriamente por toda a escola e, como eu já disse, afetando 95 das 159 alunas com idade entre 12 e 18 anos. Os sintomas duraram de algumas poucas horas a 16 dias nessas garotas afetadas. Inexplicavelmente, os professores não foram afetados de nenhuma forma, mas disseram que essas alunas já não conseguiam se concentrar, prestar atenção nas aulas. A escola, então, foi forçada a fechar em 18 de março daquele mesmo ano. E depois que a escola foi fechada e as alunas foram mandadas para casa, a situação tornou-se ainda pior, porque a epidemia se espalhou para um outro vilarejo ali próximo, que também abrigava outras várias meninas. Entre abril e maio, 217 pessoas, a maioria crianças em idade escolar e jovens, também tiveram ataque de riso na aldeia e a escola chegou a reabrir até em 21 de maio, mas foi fechada novamente no final de junho. Assim, neste mesmo mês, a epidemia de risada se espalhou por mais 4 escolas, afetando então um total de mais 48 meninas. A escola onde o surto se iniciou, olha só que bizarro, foi processada por permitir que as crianças e seus pais espalhassem a doença. A própria Cachaça e outras aldeias de milhares de pessoas também foram afetadas, porém até certo ponto. E os seguintes sintomas também foram relatados em uma escala tão grande quanto o próprio riso. Por exemplo, dor em geral, desmaios, gases, problemas respiratórios, erupções cutâneas, crises de choro e até gritos aleatórios. Um total, então, de 14 escolas foram fechadas e cerca de 1.000 pessoas, ao total, foram afetadas. Acredita-se que o episódio foi causado por um estresse, pois em 1962, Tanganyika tinha acabado de conquistar a sua independência e os alunos relataram estar estressados com as grandes expectativas que tanto seus pais e os professores estavam esperando. O sociólogo Robert Bartholomew e o psiquiatra Simon S. Lee, não sei se foi perfeita a pronúncia dos nomes, bora seguir. Eles levantaram a hipótese de uma epidemia de histeria específica da cultura, apontando que surtos na África da década de 1960 eram predominantes em escolas missionárias e que a sociedade Tanganyika era dirigida por anciãos tradicionais rígidos. Então, sim, é provável que a histeria fosse uma manifestação da diferença cultural entre o conservadorismo tradicional em casa e as novas crenças que estavam surgindo. Então, entre abril e maio, 207 pessoas, dentre elas, a maioria, eram crianças de idade escolar e jovem, foram as que tiveram esses ataques de riso na aldeia. Depois de 4 meses, o internato reabriu. Porém, um mês o problema se repetiu e precisou novamente fechar as portas, desta vez afetando então mais 57 meninas. Se o problema fosse apenas relacionado ao ambiente escolar, ok, beleza, seria até menos grave. Também poderia ter sido pegadinha das alunas que não seria de se espantar devido à idade delas. Porém, percebeu-se que envolvia primeiro as adolescentes, em seguida suas mães e depois outros parentes. Olha só, todas mulheres. Bizarro, não?
Todas as vítimas eram pessoas mentalmente saudáveis. Elas não tiveram febre, nem convulsões e nada de normal foi encontrado no sangue delas. As teorias sobre os efeitos de algum cogumelo psicotrópico na ausência de outros sintomas também não fazia sentido, afastando então qualquer suspeita dessa hipótese. Surto de encefalite, que é uma inflamação do cérebro desencadeada pela presença de um agente infeccioso, habitualmente um vírus, também foi investigada, porém os resultados foram negativos. Supostamente ficou concluído, mas não com 100% de certeza, que a origem da epidemia foi psicogênica, ou seja, de origem histérica. Relatos dizem que 6 a 18 meses após o início, o fenômeno desapareceu assim, do nada, bum, tal qual apareceu. Bom, mas vocês aí, o que me dizem? Acham que é normal ter assim um ataque de riso? Porque rir do nada, alegam alguns médicos, em momentos de tensão e estresse emocional, é a tentativa do nosso corpo de nos ajudar, porque cria uma sensação de leveza, libera a tensão daquele momento. E quando rimos, liberamos endorfinas, hormônios que nos relaxam e reduzem a dor. Se ocorrer apenas nesses horários e sem excesso, não é motivo nenhum de preocupação, porque realmente o riso é involuntariamente contagioso. Bocejar e chorar também são contagiosos, mas sim, muito menos, que o riso. Vejamos outro exemplo. As séries de televisão norte-americanas já utilizavam trilhas sonoras de riso desde a década de 1950. Elas são colocadas no final de piadas e situações cômicas e tentam contagiar o telespectador que assiste ao programa sozinho em casa, porque, segundo eles, rir sozinho é bem mais difícil. Mas será que não é perigoso assim rir muito? Bom, de uma certa forma é sim, pois há um outro lado da moeda. Os perigos do riso incluem síncope, que significa perda súbita e transitória da consciência. Também pode ocorrer ruptura do coração e do esôfago, ataques de asma, cataplexia, que é aquela perda rápida e repentina do controle voluntário dos músculos do nosso corpo, que ficam fracos e até mesmo paralisados. E por fim, pode ocorrer dores de cabeça ou mandíbulas deslocadas. Uau, hein? Mas você sabe o que pode fazer em uma crise de riso? Não? Então vem comigo que eu vou lhe dizer. Primeiro, não se sinta culpado por querer rir em hipótese nenhuma. Segundo, tente puxar os cantos da boca para baixo e fazer uma cara bem triste. Tá? Terceiro, encare algo no ambiente e concentre-se na sua respiração. Quarto, tente fixar um ponto no ambiente e mantenha os olhos nele. E por fim, respire fundo, apenas pelo nariz, tá? E concentre-se em não abrir a boca. Bom, felizmente eu não tive a oportunidade ainda de testar essas dicas, mas acredito que é sempre bom saber. Pergunte se dentro de uma crise conseguiremos nos lembrar disso tudo. Acho difícil. Bom, mas e é isso. Esse foi o caso de hoje. E me diga nos comentários se você já riu assim de alguma forma descontrolada alguma vez na sua vida, ou já riu em situações que não deveria. Vamos lá, me deixe saber. Fico esperando, a sua história aqui embaixo nos comentários. E assim sendo, até o próximo caso.